Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Belo Horizonte. E esse canal está aberto para que todos possam acessar e também se inscrever. Então você tem essa oportunidade de receber a palavra de Deus por meio desse canal maravilhoso de transmissão. Muito obrigado pela sua presença e nós queremos dar continuidade à palavra que está sendo falada através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e também através do nosso instrumento de leitura, que é o alimento diário. Nesta semana, estamos vendo a série Então Virá o Fim, né? Acredito que é possível todos lerem. E esse volume, ele mostra as lições necessárias para a edificação da igreja. Estaremos nesta mensagem vendo a mensagem número 1 desse volume, que é sobre habitação de Deus no Espírito. Esse conteúdo é muito precioso e nós precisamos realmente ver a importância de que Deus deseja ter uma habitação. A nossa leitura está no livro de Efésios, capítulo 2, dos versículos 13 ao 22. E graças a Deus que podemos ver pela Bíblia, desde o livro de Gênesis, que Deus tem um desejo muito intenso de habitar entre nós. Por isso ele criou a terra. A terra estava sem forma e vazia, conforme nos diz, né, o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. E assim Deus promoveu uma esfera, uma situação para que ela se tornasse adequada. E assim a criação foi feita primeiro dia, né, com a presença, né, do luz. No segundo dia, com a separação das águas. No terceiro dia, ainda Deus continuou, né, fazendo uma separação em que houve uma porção seca que emergiu, né, das águas. No quarto dia houve uma luz mais intensa. Aí no quinto dia também houve, né, uma preparação para que houvesse todo tipo de vegetação. E no sexto dia nós vemos que Deus criou os animais. E o máximo dessa criação foi a criação do homem. E no versículo 26 do capítulo 1 nos diz que também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E esse homem, ele tenha domínio sobre toda a criação, os peixes, as aves, os animais domésticos, sobre toda a terra e também sobre os répteis. O Senhor aqui já determinou especificamente. Então, quando Deus criou a terra, Ele não criou a terra para ser algo desolado, se tornar um caos, mas Deus criou a terra para ela ser habitada. E quando Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, mostra que tanto interiormente quanto exteriormente, esse homem ele representava o próprio Deus nessa terra. E ele tinha o domínio, né, teria o domínio sobre toda a situação. Mas nós vemos que quando chegamos em Gênesis 3, então houve a queda do homem, né, quando o homem desobedeceu a Deus, e então ele foi retirado daquele ambiente. Aquele ambiente chamava-se Jardim do Éden. O Éden é um lugar aprazível, de deleite, de prazer, mas ele foi retirado dessa esfera. E quando ele saiu dessa esfera tão maravilhosa que Deus havia preparado para ele, então o homem começou a se afastar da presença de Deus. Aquele homem que tinha comunhão com Deus foi afastado devido à desobediência. E aí foi um primeiro passo de queda. Um segundo passo de queda aconteceu com um dos seus filhos matando o irmão, né? Caim matou Abel. Mas o Senhor levantou algo maravilhoso, que foi um outro descendente, e aí passou-se a invocar o nome do Senhor. Então Deus tentando trazer de volta o homem para si. Mas o homem se afastou, e aí quando chegamos em Gênesis 6, vemos algo muito mais perigoso, que foi a mistura da raça humana, né, com os anjos.
E isso gerou um problema tão sério que Deus teve que julgar com o dilúvio. Passado o dilúvio, passado aquele período em que sobrou a família de Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, então o homem começou a habitar a terra. Mas ainda houve um problema, que dentre os descendentes de Cã, levantou-se, né, um homem chamado Nimrod, que exerceu um poder muito forte sobre as pessoas, a ponto de ir contra Deus. E por causa dele, então, foi levantada uma torre, cujo objetivo era atingir os céus. E em função disso, o Senhor falou, o homem realmente está sem limites, então vou espalhá-lo por toda a terra. E aí houve a separação por meio das línguas, né? Muitas línguas e não se entendiam, e o homem foi espalhado. Mas nós vemos em Isaías 45:18, Deus não perdeu o seu propósito. Ele deseja ter um lugar de descanso. Deus deseja ter um lugar, então ele não desistiu. E por isso, ele criou os céus, formou a terra, né? Leia na tela, né? Essa referência. Deus formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Então mostra que Deus tem um desejo no seu coração, que é habitar. Graças a Deus. E nós vemos no decorrer, né, da história de Israel que Davi, ele expressou também esse desejo de edificar, dar um lugar de descanso para Deus. E mesmo tendo um coração segundo o coração de Deus, como está lá em Atos 13:22, Deus não permitiu que ele edificasse durante o seu período de reinado. Porque, segundo Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, nos diz, né, que, porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Então não foi por meio de Davi que Deus obteve ainda. Ele ajuntou o material, mas não houve a edificação. Ocorreu no tempo de Salomão, o Senhor veio, né, e a glória do Senhor encheu aquela casa. E Jerusalém passou a ser o centro, então, onde Deus tinha uma expressão. Mas depois o povo novamente se desviou do Senhor, por meio das gerações que foram surgindo, houve divisão do povo por meio, né, do seu filho chamado Roboão, e gerou então o reino de Judá, com 2 tribos, e outro reino foi, que tornou-se o reino de Israel, foi de Jeroboão. Então houve um seccionamento, e isso promoveu um problema muito grande para o Senhor, né, porque eles tinham que subir a Jerusalém para dar testemunho da unidade, para celebrar as festas, mas com essa repartição, essa divisão, então houve uma dificuldade. E novamente, então, outros povos invadiram, né? O rei Nabucodonosor veio de Babilônia, primeiramente seus embaixadores vieram, conheceram o que havia em Jerusalém, depois o Nabucodonosor determinou então que fosse feito, né, uma guerra e fosse levado cativo os derrotados. E por um tempo de 70 anos, Israel ficou na Babilônia, até que o Senhor permitiu o seu povo voltar para Jerusalém e reedificar. E nesse retorno, o Senhor levantou ainda 2 pessoas maravilhosas, que é o Zorobabel, que foi determinado governador, cuja incumbência era reconstruir o templo, e também Josué como sumo sacerdote. E eles se consagraram, como está em Ageu, capítulo 2, versículos 3 e 4. Vamos ler. Ageu. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Versículo 4. O encorajamento, né? Maravilhoso. Ora, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. E sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então o povo, ao retornar para Jerusalém, então foram encorajados a reedificar o templo, mas não havia muitos recursos, não era como aquela primeira edificação. E esse segundo templo que foi edificado, nós vimos que ele foi melhorado por Herodes, no tempo do Senhor Jesus,
E depois, no ano 70, então, ele foi destruído pelo imperador romano. E até agora, né, nós ainda não temos uma edificação do templo. Mas nós vemos que Deus levantou pessoas que também tinham sentimento, como Deus deseja. Lá em Salmo 127, versículo 1, a primeira parte diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, quem que precisa edificar? Os homens têm um desejo de fazer algo, mas toda vez que o homem levanta, então cria-se, né, algo relacionado, algo material. Mas Deus, ele quer edificar a casa. Ele próprio que quer edificar. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado. Por isso que o Senhor Jesus falou lá em 2 Samuel capítulo 7, 11, ele falou para o próprio Davi: desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Olha aqui a palavra, o profeta falou para ele: dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, e também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Então o Senhor, ele quer fazer uma casa, mas ainda o homem não entendia o que estava realmente no propósito de Deus. Ele pensava em algo, o homem pensou em algo material, mas Deus queria edificar uma casa dentro do homem. Aqui nós vamos ver uma comparação muito interessante em Isaías capítulo 66, versículo 1. O profeta Isaías nos mostra assim algo muito precioso. Aqui nos diz: o céu, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então essa pergunta, ela estava borbulhando dentro do Senhor, ainda que o homem tentasse fazer algo para Deus. Então o Senhor mostrou: gente, o céu é o meu trono, a terra é o estrado. O que vocês vão edificar para mim que seja comparável a isso? E lá, então, no capítulo 12 do livro de Zacarias, no primeiro versículo, nós também vemos essa menção de uma maneira como Deus deseja realmente habitar. Fala que o Senhor o que estendeu o céu, fundou a terra, e o que ele fez? Formou o espírito do homem dentro dele. Então vamos fazer uma comparação desses dois versículos. Vamos ver. Então Isaías diz que o céu é o meu trono. E lá em Zacarias está escrito que o Senhor, o que estendeu o céu. Veja, então existe uma identificação, né? No segundo item, que é a terra, em Isaías diz: e a terra, o estrado dos meus pés. E em Zacarias nós vemos que fundou a terra. Então aqui nós temos o céu e a terra. Mas no terceiro item, quando em Isaías o Senhor pergunta: que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então em Zacarias está escrito: formou o espírito do homem dentro dele. Então veja que item maravilhoso, a habitação de Deus, ela não está vinculada a algo material, mas ela está relacionada ao espírito humano. Então, primeiro nós precisamos agora entender, né? Mas o que é o espírito do homem? Então vamos ver agora um desenho maravilhoso, muito simples, mas que é o nosso retrato. Ali mostra o corpo de maneira mais exterior, né? É uma veste exterior. Também aparece a nossa alma e o nosso espírito. Mas de onde que vem isso? Lá em Tessalonicenses 5:23, mostra que então nós, seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos um corpo, temos também uma alma e temos um espírito. O corpo, nesse aspecto, né? O corpo, como voltando ao desenho, né? O corpo, ele é uma revestimenta, é como uma veste, né? Algo externo. A nossa alma, ela contempla todos os nossos pensamentos, nossas vontades, nossas emoções, mas o espírito humano, ele é algo de Deus, algo que Deus criou de acordo com a sua natureza.
Porque em João 4:24 fala que Deus é Espírito. Então Deus é Espírito, e Ele colocou dentro do homem um Espírito. O Espírito do homem. Então Deus, Ele quer habitar no Espírito do homem. Mas para que Deus possa entrar no seu Espírito, então nós temos que receber essa vida divina, crer no Senhor. Romanos 13 nos diz que nós precisamos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Graças a Deus. Então, dessa maneira, Deus tem uma habitação nessa terra. Oh, Senhor Jesus, maravilhoso. Então, Deus, Ele quer uma casa espiritual. Não é uma casa física, de tijolos, né? Nós temos o costume, nós podemos empregar materiais, pedra, tijolo, para construção, né? Até adubo, né? Nós temos casas de madeira, mas o Senhor, Ele deseja ter uma casa espiritual. E lá em 2 Coríntios, a carta 2 Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 1, ela nos diz que essa casa, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, isso está relacionado com as coisas do nosso corpo. Se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então essa casa é uma casa eterna, e ela não é feita por mãos de homens, mas ela é feita por Deus. Ó Senhor Jesus! E 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos diz que nós somos pedras que vivem. Vamos ler juntos. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é aquele que torna possível nós sermos essas pedras vivas. Como pedras vivas, nós podemos fazer parte dessa edificação de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, nos diz que nós somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores, nós cooperamos com Deus. Nos dispondo, nós cooperamos, fala, lavoura de Deus, né? Nós somos essa plantação maravilhosa, cheia de vida, né? Toda lavoura tem transmissão de vida, mas também somos o edifício de Deus, a casa de Deus. Isso é maravilhoso. Então, Deus trabalha com material muito difícil. Para uma pessoa treinar, ela pode se tornar um especialista em assentar tijolos. Tijolos, então, é um material. Ele não reclama, né? Você pode dispor ele de maneira como você agrada a seus olhos, mas e quanto às pessoas, quanto à humanidade? Cada um tem um pensamento, tem uma atitude, um modo, uma ação, uma mente que pensa, questiona. Como que Deus pode trabalhar? Mas Deus escolheu a você e a mim, para que nós pudéssemos fazer parte dessa edificação. Porque Deus deseja habitar naquilo que tem vida. Deus é vida. Então Ele quer habitar no homem que tem a sua vida. É um material difícil de trabalhar? Sem dúvida, né? A humanidade não é fácil. E quanto mais distante de Deus, mais difícil. Por isso nós precisamos, né, orar pelas pessoas, levar as pessoas a conhecer esse Deus que deseja ter uma habitação nessa terra. Existe um aspecto muito importante na tecelagem, que é a confecção de tecido. O tecido ele tem os fios, né, no sentido vertical, e também os fios no sentido horizontal. Aí quando você cruza, né, o fio, aí ele se torna um tecido, tal como esse, né, um pano, tal. E esse tecido, ele é formado então da linha vertical, que é a urdidura. Essa tipifica um relacionamento nosso com Deus. Então, o primeiro momento que nós precisamos ter para que Deus possa nos usar é reconhecer
que Ele é Deus. Então, quando nós temos essa comunhão, restabelecemos a comunhão que foi perdida já há muito tempo atrás com Deus. Então, é restabelecida a comunhão, então é feita uma parte desse relacionamento. E a partir desse relacionamento com Deus, então, Ele leva-nos a ter um relacionamento, amar as pessoas, desejar que as pessoas recebam, né, esse poder, essa autoridade de se tornarem materiais para a habitação de Deus. Então, o Senhor, para que isso possa acontecer, Ele precisa que haja um ambiente de paz. Né? Nós vivemos num mundo tumultuado, agitado, corrido. Né? E em hebraico tem uma palavra chamada shalom, que serve tanto para cumprimento, como, né, para trazer um sentimento de paz às pessoas. Então Deus, Ele precisa do momento de paz. O nosso momento de paz precisa ser gerado quando nós nos voltamos para Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, você reserva um tempo, um espaço, um momento para poder conversar com Deus. A isso muitos chamam de orar, né? Ter comunhão, meditar. Então nós precisamos ter esse momento com o Senhor. E esse momento precisa ser um momento de paz, onde nós possamos ouvir a voz do Senhor. Né? Quando nós ouvimos a voz do Senhor, então aí é o momento apropriado para que Ele possa se mostrar, se revelar para nós. Lá no Salmo 122, versículo 6, nos mostra um versículo muito interessante. O desejo de Deus, né? Fala assim, orai pela paz de Jerusalém. Então a paz, ela é algo tão maravilhoso, né? Então nós temos até entre os homens uma tentativa de obter a paz, mesmo em convulsões sociais, né? Temos essa organização, né, que a ONU, né, que ela foi estabelecida para poder promover a paz, mas a verdadeira paz está no nosso interior, no momento em que nos voltamos ao Senhor e permitimos que Ele possa gerar, né, um relacionamento íntimo nosso com Deus. Ó Senhor Jesus. E lá em Atos capítulo 9, versículo 31, nos mostra que durante o período de paz, algo maravilhoso acontece. Vamos ler. Atos, na verdade, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Vamos ver aqui. Então, ela tinha paz, havia uma esfera de paz, e quando essa paz se manifestou, então a igreja pôde ser edificada. E essa edificação, ela produziu, né, uma expressão que levou as pessoas a... Mas como que vocês são dessa forma? Porque havia um desejo pela comunhão. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, nos fala acerca do que é essa comunhão. Efésios 1, e fala, pois todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, quem deu todas as coisas foi a igreja, a qual é o seu corpo. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você sabe o que significa igreja? Igreja vem de uma palavra que é eclesia, né, do grego. Então, é formada por dois radicais. Eclesia. Então as cidades eram pequenas, né, no passado. Então, quando chegava algum mensageiro, então alguma notícia, era dito em alto e bom som, né? Eclesia, eclesia. Significa o quê? Né? É fora, ajuntamento. Assim, de uma maneira literal para nós. Então, fora. Saiam fora das suas casas, tal. Eclesia, ajuntem-se para que possam ouvir. Então, esse ajuntamento, chamado eclesia, aí nós nominamos de igreja. A igreja é o quê? Aqueles que foram chamados para fora do mundo para se ajuntarem, para se voltarem para Deus. A igreja, ela é de Deus. A igreja é gerada para Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. E lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz que a igreja é
a casa que está em construção. Deus está construindo essa casa. Vamos ver então. Eu te digo que tu és Pedro, a revelação de Jesus para seu apóstolo, Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando nós, como pedras vivas, somos edificados, isso gera a igreja. E a igreja, ela resiste contra, a igreja edificada resiste contra todo ataque do inimigo, todas as armadilhas de Satanás. Então o Senhor, logo depois no versículo 24 do capítulo 16 ainda de Mateus, veja na sua Bíblia aí, ou então leia comigo aqui, né? 16, 24, mostra que existem condições para que nós possamos conviver de maneira harmônica, para seguir o Senhor. Nós temos essa experiência de negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor. Então negar a nós mesmos não é algo simples, mas é possível, né? Negar a minha opinião, negar o meu eu, negar a minha maneira natural de agir. O Senhor está nos encorajando, é possível. Então tome a cruz também. O que é tomar a cruz? Não é carregar aquele tronco de madeira pesado, mas tomar a cruz é levar sobre si as cargas uns dos outros, né? Orar pelas pessoas, ter o sentimento que as pessoas têm. Oh, Senhor Jesus, preciso de Ti. Então, isso leva-nos a ter um coração, a preocupação, assim como Paulo tinha, né? Além das aflições exteriores, ele falou que o que mais preocupava era a situação das igrejas. Então, ele tinha esse peso, né? Essa cruz. Mas, na verdade, você carrega a cruz com alegria, com sentimento, com desejo de que realmente o Senhor possa, né, levar a ser vitorioso. Quando o Senhor carregou a cruz, não era fácil, era difícil. Mas, quando Ele passou pela cruz, Ele produziu algo maravilhoso. A sua morte introduziu-nos na vida divina. Por causa de Cristo, hoje nós temos a esperança renovada. Aleluia! Então, o Senhor nos deu hoje algo maravilhoso, que é não somente esse conhecimento, mas é a vida da igreja. Graças a Deus. Então, a igreja, ela tem um viver. A vida da igreja é um viver. Ela não é um compromisso, né? Eu tenho que ir na reunião, eu tenho que ir domingo, eu tenho que participar desse grupo de oração. Não é assim. A vida da igreja é uma vida de alegria. O testemunho dos irmãos lá no livro de Atos, capítulo 2, 46. Vamos ler esse testemunho maravilhoso. Havia uma esfera, um ambiente de alegria, e isso levava eles a se reunirem com muita frequência. Em cada alma havia temor, né? Vamos ver aqui, 2,46, Atos capítulo 2, versículo 46. Diariamente, né, nós avançamos um pouco, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vejam aqui, né? Coisa maravilhosa. Eles perseveravam, mesmo diante de adversidade. Perseverar é insistir com o Senhor, não desanimar. E partiam o pão, tinham as suas refeições nas casas, e eles tinham alegria e simplicidade, pureza no coração. Não é algo forçado, não é algo teórico, mas é uma vida familiar maravilhosa. A vida da igreja é uma vida familiar, graças a Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, é um encorajamento para nós também amarmos. Ali, o escritor nos diz que nós não deixemos de congregar-nos. Alguns têm esse costume. Não precisa, eu vejo em casa, né? Nós passamos o tempo da pandemia aí, já estou acostumado. Eu posso ver de casa a mensagem e tal, não preciso ir presencialmente. Mas, irmãos, a sua presença é muito importante. Nós convidamos também a você que está nos ouvindo, para que possam vir para nossas reuniões. Nós temos aqui embaixo, né, da tela, o endereço, vocês são muito bem-vindos. Nós temos reuniões aqui para jovens, aos sábados à noite, e também aos domingos pela manhã. Com exceção da primeira semana do mês,
onde nós nos reunimos no domingo à tarde. Todos os demais domingos nós reunimos na parte da manhã. Para quê? Para celebrar uma festa. A reunião da igreja é uma reunião de festa, onde nós festejamos, aparentemente algo tão difícil de celebrar, mas é a morte do Senhor. A morte do Senhor nos trouxe vida. E também temos as reuniões dos grupos familiares nos diferentes regiões da cidade, para que você também tenha a oportunidade de conhecer as pessoas que moram próximo de você e também você tenha o direito de compartilhar assim em aberto, né, todo seu sentimento e também orarmos, né, por vocês. Graças a Deus. Por que nós falamos das reuniões? Porque as reuniões, elas nos ajudam a aquecer. Quando nós estamos juntos, aí todo aquele sentimento, né, coletivo nos leva a avançar, nos encoraja, nos impulsiona. Quando você vê as pessoas buscando, né, o mesmo Senhor, o mesmo desejo, o mesmo propósito, ó Senhor Jesus. Então nós temos essa graça. E nós temos um testemunho muito precioso aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, que é a igreja na cidade de Filadélfia. Filadélfia é filos, é somatória, né, de filos e delfos, né? Amor entre os irmãos. Então, essa igreja em Filadélfia, ela expressa de uma maneira muito rica um viver saudável. E Filadélfia é a igreja desejável. Deus deseja esse modelo para nós. Ela tem pouca força? Vamos lá, então. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força? Tens pouca força. Nós temos pouca força. Olha só. Entretanto, guardaste a minha palavra. Olha só, que maravilhoso. Guardaste a minha palavra. Guardar a palavra do Senhor. Como é que nós podemos guardar? Tem que ser, né, de uma maneira individual, uma busca individual, mas também coletivamente. Nós nos reunimos para ouvir a palavra, né? Então, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como é que nós podemos ter essa experiência de não negar? É invocando o nome do Senhor. É dizer, palavra simples, fala assim, ó Senhor Jesus. Né? Mas esse ó de invocar é trazer Ele para dentro de mim. Quando você diz assim, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, esse nome entra em nós e nos dá vida. Aleluia, graças a Deus. Em Efésios capítulo 4, verso 7, também nós podemos ver que Deus nos deu pessoas. Aleluia. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E Deus também nos deu homens dons, né? Então vamos ver aqui, deixa eu conferir aqui esse versículo, que ele é muito importante, né? Que Deus nos deu homens dons. Aleluia. A graça foi concedida segundo a proporção do dom de Cristo. E aqui no versículo 8, fala assim, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Na verdade, esse concedeu dons indica que Deus proveu para a sua igreja homens dons. E nós vamos conferir aqui no versículo 11 e 12. E ele mesmo, vamos lá, vamos ler juntos? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então Deus deu para a humanidade, para aqueles que vivem dentro dessa esfera, homens dons. Mas que homens são esses? São homens que são apóstolos, são enviados, são profetas, falam por Deus. Evangelistas, pregadores do evangelho, aleluia. E outros para pastores e mestres. Tem os pastores que cuidam, os mestres que ensinam. Então são diferentes apenas na função, mas às vezes um pode ser apóstolo, pode ser mestre, pode ser pastor e ao mesmo tempo ser um evangelista, mas depende de nós aplicarmos os nossos dons. E qual o melhor local para você aplicar? É na igreja, é na edificação de Deus. Então o Senhor fala assim, existe um objetivo para isso. Você não faz isso em vão. Não exercita o seu dom
em vão, mas existem esses dons para aperfeiçoar os santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses homens são levantados para quê? Para nos aperfeiçoar na palavra e também nos serviços. Você às vezes pode se achar, eu não tenho como servir adequado. Não, se disponha, não se preocupe. Existem muitos serviços, existe serviço para todos na vida da igreja. Ninguém fica desempregado. Deus tem um serviço para cada um. Pode ser um serviço da melhor idade, um serviço para casais, ou serviço para jovens, um serviço para adolescentes, para cuidar de crianças. Pode ser na recepção, pode ser na segurança, pode ser na pregação do evangelho, visitar pessoas em hospitais, cadeias. Existem muitos tipos. Existe a colportagem, né? Orar pelas pessoas das ruas. Oh, Senhor, quantos serviços existem. E o Senhor quer nos aperfeiçoar. O Senhor precisa de você. Todos que estão ouvindo aqui são importantes na casa do Senhor. Aleluia. E quando houver, né, esse aperfeiçoamento, né, esse treinar divino no nosso interior, então Deus vai obter um descanso. Lá no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no versículo 21, capítulo 21, versículo 3, perdão, né? Apocalipse 21, 3 nos diz assim, vamos ler então nessa Bíblia de Jerusalém, esse versículo. Nisto, ouvi uma voz forte, que do trono dizia, eis a tenda. Essa tenda é tabernáculo, a morada de Deus. Eis a tenda de Deus com os homens. Ele, Deus, habitará com eles. Eles, os homens, serão o seu povo. E ele, Deus, com eles, será o seu Deus. Então esse é o desfecho, é o finalizamento, a finalização, né? Perdão, da vontade de Deus sendo completada entre nós. Deus com eles. Nós vemos que no início de Mateus, fala assim que o Senhor Jesus veio como esse Emanuel, que é Deus conosco, né? Mas agora em Apocalipse 21, nos mostra que é Deus com eles, será o seu Deus. É Deus conosco, será o nosso Deus. Então há uma habitação mútua, nós em Deus, Deus em nós. Então nós, seres, né, tão falíveis, tão inadequados, mas sendo aperfeiçoados na igreja, crendo na palavra, permitindo que o Senhor Jesus habite diariamente em nós. Então isso vai proporcionar uma habitação mútua entre Deus e os homens. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor possa abençoar a cada um que está podendo ouvir essa palavra e também nos trazer luz e revelação. Nós não queremos apenas ser porta-vozes de uma letra, mas que através do nosso falar, Deus possa alcançar você, sua casa, os familiares e possa trazer salvação para a sua família. O Senhor abençoe e estamos sempre aqui disponíveis nesse canal. Você é muito bem-vindo em acessar. Jesus é o Senhor. Aleluia.